Boa tarde, o Tempo Esportes deste dia 25 de dezembro está chegando para você. Eu sou o Dimar Oliveira, juntamente com toda a equipe do Tempo Esportes. Estamos aqui para te fazer companhia, isso mesmo. Ontem nós fizemos um programa diagnosticando, toda a temporada 2025 do Atlético. Hoje esse programa é especial com tudo, as personalidades, os nomes que marcaram o Cruzeiro em 2025. Temos muito a falar. Primeiro, que a sua noite de Natal tenha sido maravilhosa, que seu almoço de Natal também. Tem gente que deve estar no almoço de Natal até agora, né? Eu sei. Que tudo tenha sido lindo para você. Para quem não comemora também, que tenha sido um momento de tranquilidade, de paz, de descanso. Estamos aqui neste Natal e te convidamos para fazermos companhia. youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes. Deixa eu dar uma boa tarde a quem está comigo hoje. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, Di. Foi Feliz tudo Natal. Tranquilo na sua noite de Natal? Tranquilo. Ho, ho, ho. Oh, muito tudo bem. Tranquilo. Tudo tranquilo. Boa tarde, Daniel Seabra. Foi tudo tranquilo em casa? Boa tarde, um abraço pra todo mundo. Tranquilo. Um abraço. Feliz Natal ainda, né? Pra turma Feliz toda aí que tá Natal. vendo a gente. Então, da mesma forma como nós fizemos ontem, hoje nós vamos analisar alguns personagens do Cruzeiro em 2025, né? O que eles fizeram, o que eles não fizeram, pontos positivos, pontos negativos. E o nosso primeiro nome, pedir para o pessoal colocar aqui na tela, é dele, né? O dono da SAF Cruzeiro, tá aí, Pedro Lourenço, o comandante do Cruzeiro, em 2025, né? Fazendo um ano que ele assumiu a SAF Cruzeiro. E sem dúvida nenhuma fez um belíssimo trabalho no que diz respeito a trazer o Cruzeiro novamente a uma mudança de patamar, né? E eu quero saber de vocês, pontos positivos, pontos negativos, qual foi o melhor momento do Pedro Lourenço neste 2025 do Cruzeiro? Começando com você, Seabra. Pedrinho, né? Pedrinho, grande cruzeirense, grande empresário, né? Ninguém chega ao império que ele tem de supermercados aí à toa, né? Sendo incompetente, muito longe disso. Pedrinho é um grande empresário e um gestor de futebol que está indo por um caminho muito bom. Começou muito bem no Cruzeiro, mas às vezes eu acho que o lado torcedor se mistura um pouco com o lado gestor, e aí o Pedrinho fala algumas coisas que eu acho que poderiam ser evitadas, e faz algumas coisas que eu acho que poderiam ser evitadas. Claro, ele tem o jeito dele, ele é muito espontâneo, ele é muito natural, ele conversa de qualquer forma com qualquer pessoa que chega próximo e tal. Isso é legal, isso é bacana, falta muito isso às vezes no futebol, que é um negócio meio pasteurizado, todo mundo fala a mesma coisa, a mesma língua e tal. E o Pedrinho é diferente nesse ponto. Até com a gente aqui, no dia da entrevista, ele teve aqui, ele falou coisas, por exemplo, que eu acho que se não repercutiram mal lá dentro, poderiam ter repercutido. Eu acho que sim. Aquele episódio do Dudu, e aí, Pedrinho, e o Dudu? Vai embora. Então tem coisas que eu acho que ele poderia evitar. Mas está indo por um caminho muito bom. Claro que ele, enquanto gestor, ele não é novato no futebol. Está aí no Cruzeiro, já tem muitos anos por trás, nos bastidores, ajudando aqui, ajudando ali, uma grana, patrocínio e tal. Mas ele enquanto gestor, ele enquanto cara que dá as cartas, que dá a palavra final, ele está num caminho muito bom. Mas ainda está engatinhando, ainda é juvenil nesse quesito. Mas está indo por um caminho muito bom. E para você, Lucas Maia, os pontos principais de Pedro Lourenço em 2025 no comando desse gigante que é o Cruzeiro? Acho que o Pedrinho aprendeu muita coisa nesse ano, né? Eu, como o Seabra disse, acho admirável o jeito que ele tem de simplificar o futebol, né? Porque a gente sabe que futebol, os caras colocam o jogador numa prateleira, que é absurdo, você não pode entrar dentro da toca, aí você aproxima de um jogador, tem 15, 20 pessoas em volta do cara, não deixa aproximar do cara pra falar. E o Pedrinho é um cara que passou a aproximar mais a imprensa, aproximar mais o torcedor, simplificar coisas que são exageradas no futebol. Ao mesmo tempo que, claro, algumas atitudes dele que pra gente pode ser normal no dia a dia, mas dentro do futebol é um
pouco complicado, como por exemplo, o excesso de transparência, né? Até difícil a gente dizer isso, transparência é sempre bom, mas a maneira com que ele falou algumas coisas, como por exemplo no último caso, a fala sobre a situação do Leonardo Jardim às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, acabou criando um clima desnecessário, mas fora disso, acho que tem muito mais pontos positivos pra gente dizer da gestão do Cruzeiro nesse ano, que o Jardim aprendeu muito, acho que fez decisões ano passado muito mais com o coração do que com a razão, e nesse ano foi o oposto disso, planejamento excelente do Cruzeiro. Leonardo Jardim teve muita importância, sim, claro, mas passa principalmente pela figura do Pedro Lourenço, que tomou decisões muito importantes para o Cruzeiro nessa temporada, que fizeram o Cruzeiro ter o 2025 espetacular que teve, Di. Eu sempre diferencio o Pedro Lourenço, né, e aí é uma verdade empresarial, eu diria assim, em relação aos meninos, porque o Pedro Lourenço, ele é um empresário do varejo, né? O negócio dele é mais próximo do povo, é mais próximo, como é que a gente vai dizer assim, de situações de negociações, porque ele é um cara que negocia. O mais trabalho dele é negociar, né? No caso dos meninos, como eles são banqueiros, eles não negociam, né? Quem negocia, tem gente que negocia para eles, é uma outra história. E uma outra vantagem que ele tem em relação aos gestores da SAF Atlético é a questão do Pedro ser muito, mas muito próximo do torcedor, né? O torcedor praticamente idolatra o Pedro, isso porque todo mundo sabe que o Pedro ajuda o Atlético há muito tempo, como o Daniel falou, é o Atlético mesmo que eu estou dizendo, ajuda o Cruzeiro há muito tempo, como o Daniel falou, ele já estava inserido no contexto futebol, né? E quando eu falo ajuda, ajuda a pagar salário, ajuda a comprar jogador, isso aconteceu no Atlético, né? Aconteceu mais ainda no Cruzeiro, então ele sempre esteve próximo da negociação, e empresário que sempre entrou nas situações para não perder dinheiro, e me parece que é a mesma coisa que ele leva para o Cruzeiro, né? Tanto que eles fazem o cálculo de 4, 5 anos o Cruzeiro poder andar com as próprias pernas. Isso é um trabalho de um gestor, de um comerciante. Existe essa diferença. Não estou falando que é pior ou melhor. Nesse ano até se mostrou que no caso dele é melhor. Mas assim, né? A gente espera que do outro lado também, do lado do Atlético, as coisas mudem. Mas no caso do Pedro, eles têm esse perfil, né? O torcedor é muito próximo dele e ele é mais comercial, ele é mais negociador. Você acha que isso é uma diferença dele, Seabra? Sim, eu acho que a questão de serem empresários, tanto os Menins quanto o Pedrinho, assim, o Pedrinho, claro que o negócio dele é varejo, mas ele mesmo já não tá mais ali naquele varejo, né? Ele já lida com um vulto monstruoso, né? E os Meninos, no caso, tem banco, tem emissora de rádio, tem construtora, então tem uma série de coisas. E é difícil a gente falar, às vezes falo, o cara é mais cruzeirense do que o outro é mais atleticano que o outro. Não existe, né, gente? Todo mundo é torcedor, claro que uns mais fanáticos que outros, mas todo mundo é torcedor, não tem como mensurar isso. Eu acho que a questão do Pedrinho mais primeiro que ele fala muito, que eu digo, ele aparece muito, ele bota a cara dele muito, então ele dá entrevistas, ele tá na beirada do campo, ele mexe com o torcedor brinca com ele faz o coração, mexe. Tá em todo jogo. Tá em todo jogo, aparece no camarote, vai lá e tal. E a gente vê pouco os meninos dessa forma, né? Tanto o Rubens quanto o Rafael. Claro que nós estamos comparando aqui, o programa do Atlético foi ontem, mas já que nós estamos comparando, a gente vê menos, a gente só vê o Rubens, Menino, Rafael, Menino quando é uma gravação de não sei o quê, uma coletiva, uma coisa qualquer. O Pedrinho tá tudo quanto é jogo. O Pedrinho é um cara mais, parece mais o torcedor. Então o torcedor se identifica mais com ele, mesmo sabendo de uma distância gigantesca entre um e outro, né? Mas o torcedor se identifica. E quando ele fala, a gente viu ele saindo da Toca da Raposa quando da efetivação do Tite, e ele fala, o Tite falou com nós aí para não desfazer do jogador e tal, e o torcedor gosta, é legal. O Pedrinho é um cara simples, eu não tô criticando isso não, pelo contrário, eu acho legal isso aproxima o Pedrinho ainda mais do torcedor comum, eu acho bacana isso.
É a proximidade, É a né? proximidade, que te leva identificação. a tudo, né? Aparecer para o torcedor que ele tem mais diálogo, mesmo que ele não esteja ali falando com o Pedro, mas ele tem muito mais diálogo, ele sente que ele tem mais diálogo com o presidente da SAF do Cruzeiro, né? Certamente, sem sombra de dúvidas. Diferente até do Ronaldo, inclusive, também. Ah, muito, completamente. E olha também. que o Ronaldo jogou, é ídolo, sei lá o quê, mas e ele não tinha isso, né? Poucas vezes que eu estive próximo do Ronaldo, por exemplo, você vê ele meio que de longe, assim, né? Porque ele passa, tem 492 seguranças em volta, um maior que o difícil outro. você falar, oi. Lá no Independência ele passou assim, foi arrastando o corredor inteiro, assim, passou em frente à nossa cabine lá e tal. Falei, ó, o Ronaldo aí, o E Ronaldo. é interessante como o Pedrinho também, você vê ele tratando as pessoas que estão trabalhando com ele, ou para ele dentro do Cruzeiro. É muito diferente também. Todo mundo, conversa com todo mundo, sabe o nome de todo funcionário que tá ali do lado dele no Cruzeiro. Sempre foi. Conversa, Sempre foi. brinca com todo Sempre mundo, foi. Sempre cita o nome dos caras às vezes em alguma entrevista ou outra. Todo mundo conhece o Pedrinho ali quando ele tá dentro da toca, todo mundo cumprimenta, ele cumprimenta todo mundo. É muito diferente. Ele realmente faz parte daquele meio ali. E você falou uma coisa, Lucas, que vale a pena sublinhar aí, ressaltar, que foi a questão de abrir a toca pro torcedor. Sim. O Muito torcedor importante. gosta muito disso. E a gente vê. Exatamente. Pô, toda hora a gente encontra com alguém. Vamos falar de novo aí, vamos falar dos dois lados. Toda hora a gente encontra com alguém. Pô, eu queria ir lá no CT, lá na Cidade do Galo, tirar uma foto com o Hulk. Eu queria ir lá na Toca da Raposa, tirar uma foto com o Cássio e tal. E a gente. É difícil, né? A Complicado. gente fala, gente, é impossível, e a gente Entra. vai lá. A gente mesmo não vai lá. gente mesmo não entra. A gente, quando vai, é um acontecimento também. Então você imagina o torcedor. E o Pedrinho, pô, vamos lembrar, aí já não é 2025, é 2024, mas isso se estendeu para 2025, quando o Cássio chegou, por exemplo. Ele abre esse portão aí, põe esse povo pra dentro. E entrou todo mundo, torcida organizada, torcedor que tava lá passando. E 2025, mesma coisa. De vez em quando ele abre o portão aí, bota o torcedor pra dentro e tal. Isso gera ainda mais proximidade. Teve um dia que a gente tava na porta da toca, gente imprensa, tava na, Isso. na porta da toca, choveu, não tinha cobertura. Entramos lá, o Pedrinho virou pra gente, era em off ali pra todo mundo, mas obviamente pode falar A sobre imprensa, isso. tá, Falou assim, gente? a imprensa, éramos veículos de imprensa, foi pra uma cobertura de uma coletiva, não lembro qual. Ele virou e falou assim, isso aí não vai acontecer mais. Vou mandar construir um espaço pra imprensa. Hoje você chega na porta da Toca da Raposa, você não fica do lado de fora 1 minuto. Um minuto você não fica do lado de fora. Você entra, vai pro espaço da imprensa que é fechado, se estiver chovendo, você não tem lugar. E a gente fez, né, a live da inauguração lá, vocês vão se lembrar da inauguração dessa sala, né? E que deu para quem é da imprensa e para vocês, né, que recebem as imagens que a gente faz e tudo, uma visão completa do campo. Você tem noção, você vê o treino, isso até onde eles, né, Sim, obviamente, onde pode, existe uma limitação. E hoje, inclusive, quando você precisa gravar uma passagem, gravar alguma coisa que seja passagem, gente, é você no local, né, na Toca da Raposa e tal. Você liga para assessoria, se não tiver treino, se não tiver acontecendo nada, você tá livre para entrar lá dentro, para andar, para fazer. Então, assim, são muitas aberturas que ele propiciou. E isso é um aprendizado. Acho que ninguém pode dizer o contrário. E outra coisa, o Pedro, você liga, né? Muita gente, nem todo mundo, mas algumas pessoas da imprensa têm uma relação com ele. Você liga, ele fala, ultimamente fala muito mais, muito obrigada, não, sim, mas ele continua falando. Eu gosto muito da gestão, gosto muito da pessoa, enfim, é um grande nome que o Cruzeiro tem aí no seu comando. Agora vamos para ele, o nosso próximo personagem deste Cruzeiro de 2025. Olha ele aí, agora no Santos, Alexandre Matos, mas durante muito tempo foi o braço direito do Pedro Lourenço, né? Nas negociações e tudo mais. Muita gente fala que ele foi injustiçado, que a maioria das contratações que estão aí no Cruzeiro e que fizeram o campeonato de 2025 vieram com ele. Eu diria que ele tem os dois lados, né? É uma figura polêmica, né, Daniel Seabra? É polêmico porque quando a gente fala de Alexandre Matos, e no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. Só aqui em Minas não. Quando se fala de Alexandre Matos nos principais centros, para não falar Brasil inteiro, os principais centros de futebol no Brasil, todo mundo fala o quê? Ah, o Alexandre Matos trabalha com o cheque em branco. Só trabalha se for lá para buscar e tal. Às vezes eu acho que esses caras, assim, eu ia falar injustiçado, mas injustiçado Rotulado. nesse caso não é uma palavra muito adequada, não, porque eu acho que não tem isso, né? No futebol, normalmente, não tem isso nesse nível aí. Mas rotulado é uma boa palavra, por quê?
o Alexandre Matos, ou um diretor de futebol, ou um supervisor de futebol, ou o nome do futebol que você queira dar aí, porque hoje tem tudo, esses caras não são os caras que dão a palavra final. Então, por exemplo, o Alexandre Matos, que é o Leonardo Jardim, falava assim, eu preciso de um atacante de beirada. O Alexandre Matos vai caçar o cara e vai falar, Jardim, temos esse. O que você acha? Negocia com o primeiro aí. Beleza, ele vai lá negociar. Mas não é ele que vai falar, olha, beleza, acertei o salário, vamos lá, assina o contrato. Não. Quem bota o dinheiro na conta é quem sabe onde o calo aperta, é que vai botar o chamusgão lá. Então é o Pedro Lourenço, no final das contas. O Alexandre Matos, ou quem quer que seja, o diretor de futebol, é o intermediário, é o cara que vai fazer. Então, às vezes, muita gente fala isso, assim, por isso que eu ia dizer injustiçado, eu não acho que nem seja a palavra, mas muita gente fala, contratou tudo errado. Ele não contratou, ele foi lá e fez a negociação. Pode até ser que tenha levado o contrato, etc. e tal, mas a palavra final não é dele. Né? Então existe um colegiado ali e quem dá a palavra final é quem banca lá no final das contas. Então acho que ele perdeu muito espaço com a chegada do Leonardo Jardim ao Cruzeiro. O Jardim aos poucos foi ganhando espaço por competência, foi mostrando o trabalho dele não só como treinador, mas como gestor, e o Alexandre Matos foi ficando escanteado. Chegou num ponto que o Matos não tinha nem o que fazer mais, e aí ele acabou deixando o clube. Acho natural também, não vi nenhum desgaste, nenhum problema, saiu na boa, pelo menos ao que conste, né, publicamente, e tá lá no Santos tocando a vida dele. Acho que não fez, pra mim, não passou no Cruzeiro em brancas nuvens aí. Pra você? O Matos acho que teve um choque de ideias muito grande, né? Um choque de filosofia muito grande com o Jardim, e realmente essa diferença fez com que o Pedro Lourenço escolhesse descontinuar o trabalho do Alexandre Matos como CEO. Uma da crítica, talvez, que eu que eu sempre fiz, foi a centralização de poder mesmo na mão do Matos também. Sim, eu acho que o Matos era CEO de futebol. Tinha um outro diretor de futebol, que era o Pelaipe. O que o Pelaipe fazia? Porque era sempre o Matos que estava ali, que falava que ia contratar, que estava... E eu acho que essa centralização dava realmente um poder pro Alexandre Matos, que, como o Seabra falou, acho que até faltou muitas vezes ser mais... usar mais o colegiado, que o Seabra disse. Lógico, o Pedro Lourenço dá a palavra final, claro, mas acho que centralizou isso muito em cima do Alexandre Matos, principalmente pensando em algumas contratações também do Cruzeiro. Como, por exemplo, a insistência com o Dudu. A gente sabe que o Alexandre Matos tem uma relação com o Dudu, com o staff do Dudu muito grande, que ele está por trás, claro, da chegada do Dudu ao Cruzeiro. Tem o desejo do Pedro Lourenço nele, tem o desejo do Gabigol, mas futebol é mais do que boas relações, também é contratar quem se encaixa num perfil. E o Leonardo Jardim trouxe essa ideia, olha, tem jogador aqui que não encaixa no meu perfil, eu quero contratar o perfil tal. E o Alexandre foi numa outra linha, e por isso não deu pro Alexandre Matos seguir. É um profissional que a gente não pode negar a história que tem, que é uma grande história no futebol brasileiro. Vencedor, né? É um grande executivo de futebol que temos no Brasil, mas como o Seabra disse aqui no Cruzeiro, não foi uma passagem bem diferente nesse 2025 do Cruzeiro. E só, Dani, até para você comentar, muito se fala do Alexandre Matos, ele tem vantagens no contrato dele, ele pode ter comissão, ele pode ganhar muito dinheiro. Depende do contrato feito. Se no contrato reza isso, não tem nada de errado. Se você assina um contrato que, se você conseguir trazer tantos jogadores, se você conseguir ganhar o Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro, você vai ganhar tanto. Tá no contrato. Se tá no contrato, tá certo. Quem manda é o dono. Isso é uma empresa. Então, sabe, as pessoas rotulam, mais uma vez, de forma diferente, como se as coisas fossem, né, fora do normal e tal. Não são. Se tiver no contrato, gente, tá certo, é isso. Concorda, Seabra? Não adianta você ficar falando, pode gritar, espernear, virar de ponta de cabeça. Se tiver no contrato, tá valendo. Mesma coisa de jogador, né? Ué. O torcedor fala assim, o cara tá no banco lá ganhando não sei quantos milhões. Problema de quem fez o contrato. A culpa não é do jogador, não. O jogador não obrigou ninguém a colocar no contrato dele. Eu chego aqui e falei, eu quero ganhar 2 milhões. O cara falou, fechou. Mas eu não vou fazer nada. Você que não vai falar nada, né? Eu tô pedindo, você tá me oferecendo, vamos lá, né? Agora, o que eu ia dizer, assim, esse organograma do Cruzeiro, por vezes, ele hoje tá mais enxuto. Mas ele é muito esquisito.
Porque a gente já viu presidente, depois CEO, depois diretor de futebol, depois supervisor de futebol, vice-presidente de futebol. O que esse povo todo faz? Eu não consigo entender, assim. Ainda mais no caso do Leonardo Jardim, que ele assumia praticamente essa parte de gestão. O que essa turma toda estava fazendo, então? Como o Lucas falou, pelar, fazer o quê? O próprio Matos, depois, quando o Jardim assumiu, que ele acabou escanteado por isso, e tem o Pedro Júnior ainda, e tem o Pedro Lourenço que manda, eu não sei, esse organograma do Cruzeiro aí, por vezes, me deixa meio curioso para saber o que os caras fazem, fazem no dia a dia. Tipo assim, o cara acordou de manhã numa segunda-feira, ele pega o carro dele, vai fazer o quê? Vai pra Toca da Raposa, vai lá pra sei lá, ele vai fazer o quê? Vamos para mais um, já que vocês tocaram no nome dele, para poder a gente entender. É óbvio que ele, no decorrer de 2025, ele foi assumindo muito mais até do que a gente esperava, né? Que é o Pedro Júnior, que hoje é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro. É ele que cuida do futebol. A relação dele com o Leonardo Jardim era muito próxima, né? Eles formavam praticamente um conselho do futebol, né? Cuja presidência é dele, né? E ele passou até aprendendo com o Alexandre Matos, com o Leonardo Jardim, com todo mundo, ele passou a entender uma outra forma de futebol e por isso ele acabou tendo esse cargo aí. Sem dúvida o representante do pai dentro da história do Cruzeiro. O que você acha do Pedro Júnior? Eu acho que o Pedro, ele é um importante, um personagem dentro da questão administrativa do Cruzeiro, principalmente para aliviar para o Pedro Lourenço, né, tocar todos os seus negócios, e o Pedro Júnior é uma figura muito importante nessa questão administrativa. No sentido de futebol, ele obviamente está aprendendo muito ainda, porque para ele é muito novo, claro, mas pelas entrevistas que ele dá, porque com quem a gente conversa no dia a dia, a gente já vê que ele está se tornando também uma figura que tem um conhecimento da administração do departamento de futebol muito interessante. Que ele está investindo o seu tempo justamente para ser essa figura também dentro do futebol, não à toa VP de futebol do Cruzeiro, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, né? E portanto, responde também pelo departamento todo de futebol. Agora acho que o organograma está ficando um pouco mais claro, com o Joaquim Pinto assumindo uma função de gestão de futebol, e aí acho que vai ficar com uma parte até mais esportiva, mas aquilo que é administrativo, financeiro do futebol, o Pedro Júnior assume e tem assumido bem, inclusive, esse papel no Cruzeiro. Você sabe, Daniel Seabra, que até eu fiquei assim extremamente feliz depois da entrevista dele quando o Cruzeiro perde a Copa do Brasil pro Corinthians. Achei que a entrevista dele foi. Né? Coerente. Ele não passou de lado nenhum. Ele foi assim, o cara da calma, da tranquilidade, quando tava todo mundo assim, né? Ele teve uma tranquilidade, achei uma entrevista de um grande dirigente mesmo. Parece que ele tá aprendendo mesmo. É um grande dirigente que ele ainda não é, né? Não é. Mas assim como o Pedrinho, o pai dele, ele tá indo por um caminho muito bom também. Até então ele tá se mostrando um cara equilibrado, tranquilo, e tem que cobrar quando tem que cobrar, tem que ser equilibrado quando tem que ser, não adianta também estourar em qualquer momento, não adianta ser também a mosca morta em qualquer momento, não, tem hora que tem que estourar, tem hora que tem que ser mais para baixo, e ele tá se mostrando, eu acho que ele ocupa uma função nesse momento, realmente o organograma do Cruzeiro agora vai ficando mais enxuto, né, e a gente começa a entender melhor as coisas. Eu acho que eu falei isso há um tempo atrás no Toca 4, o Pedrinho, o Leonardo Jardim ganhou muita força, muita moral. O Leonardo Jardim é passado, né? Mas nós estamos falando de 2025. Nesse ano, o Leonardo Jardim ganhou muita moral. E aí ele virou quase que um gestor. Só que não dá pro Leonardo Jardim ser o técnico, tá na beirada do campo, comandando coletivo, treinamento e ao mesmo tempo com função administrativa. Alguém tem que fazer esse meio tempo, esse meio do caminho. E não vai ser o Pedrinho, que também tem 1 milhão de coisas para tratar no dia a dia. Ninguém melhor do que o filho dele para ele confiar, né? Então eu acho que o Pedro Júnior foi um cara bem encaixado nessa função aí, tá se mostrando equilibrado, tá mostrando que conhece de futebol, acho que tá fazendo aquele elo entre Pedrinho e comissão técnica, ele tá indo bem.
Rafa Nobre já conosco, você já começa falando de Pedro Júnior em 2025, a gente viu de forma muito clara o amadurecimento, né, desse dirigente, lembrando, tá, gente, que ele continua atuando normalmente no Supermercados BH, né, o braço direito do pai, ele não abre mão disso, então ele também acumula as duas funções, mas já me pareceu, eu comentava até a entrevista, né, depois da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, como ele foi tranquilo, né? De uma assim, eu falei, gente, aprendeu rápido, né? O que você pode, né? O que não pode falar, e teve uma calma que talvez, assim, outros lá não tivessem, né? Boa tarde, Di, boa tarde pra você, Lucão, Seabra. E além de tudo que a dupla trouxe aqui, você também, né? Com relação ao Pedro Júnior, tem também uma mensagem que passa para o torcedor, né? Todo tempo o Pedro Lourenço fala, o Cruzeiro é uma empresa familiar, ele sempre reforça isso, né? Desde a saída do Jardim, bem antes até, a nossa ideia não é vender o Cruzeiro, então quando tem o filho à frente do negócio e a tendência é que os netos também possam aos poucos participar, e aí não é só o Pedro Júnior, né? Claro. Toda a família, os 3 filhos, né? A gente viu o Bruno e todo mundo participando, se envolvendo também nesse dia a dia do Cruzeiro, o Pedro Júnior mais forte, né, nesse trabalho dentro do futebol. A gente vê que, de fato, as palavras do Pedro Lourenço, elas condizem com as atitudes do Cruzeiro também nessa gestão, né? Então, tem tudo a ver de uma mensagem muito positiva que passa para o torcedor também, dessa ideia de sequência, de um trabalho a longo prazo, de uma empresa familiar, de fato, e que está sendo muito bem cuidada. Agora, analisando o trabalho do Pedro Júnior, acho que aí não tem muito o que destacar negativamente, né? Um trabalho muito positivo, de uma serenidade muito grande, quando a gente vê ele nas entrevistas, de uma calma. Às vezes o que falta no Pedro Lourenço sobra muito no Pedro Júnior, né? Essa calma para entender o momento, respirar, vir com uma palavra maior de tranquilidade. E administrativamente acho que não tem o que falar, né? A família já mostrou por si só tudo que envolve os negócios da família, já é algo muito positivo. Então a tendência nesse primeiro ano de trabalho é que as coisas aconteçam cada vez melhores no Cruzeiro. Você está acompanhando hoje o Tempo Esporte Especial, falando aí dos destaques. Nós estamos colocando pessoas, né, que estiveram presentes na história do Cruzeiro em 2025, né, e falando um pouco do que cada um representou, né. Ainda estamos na parte dos dirigentes, daqui a pouquinho vamos passar para os treinadores, jogadores, enfim, para que você possa ter nesse especial de Natal, no dia 25, né, possa ter a nossa companhia e também tá aí acompanhando e mandando mensagem, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Próximo dirigente da nossa lista, e ele entrou porque ele realmente foi embora agora na reta final, né, da temporada. Tá aí ele, Paulo Pelaipe, né? E dizem, a gente sabe pouco, porque a gente viu pouco do trabalho dele, deu poucas entrevistas e tudo mais, mas dizem que ele teve uma importância muito grande, né? Nesse, vamos dizer assim, nesse conselho do futebol, né? Formado pelo Pedro Júnior, por ele, né? Pelo Jardim, e que ele teve uma relação muito próxima e muito boa com o Jardim, né? Começando com você. Esse elo do que a gente, pelo menos escutou, como você destacou, de fato foi, né? A gente, na prática, viu pouco do trabalho do Pelaipe, né? Ao contrário até do Pedro Júnior, a gente viu pouco do trabalho dele, mas a gente sabia de como era o organograma no Cruzeiro. Né? E aí, com esse elo direto da comissão técnica com os jogadores, que é fundamental, né? Ser melhor do que ninguém sabe disso, né? De toda a experiência que você tem no futebol. Como é importante ter essa figura que representa os jogadores para o treinador e vice-versa, né? E aí tem no meio do caminho todo o interesse que envolve a diretoria e a SAF Cruzeiro. É um cara que dispensa comentários se a gente for analisar o trabalho dele no futebol, né? De um modo geral, um cara que por si só o nome dele, por tudo que envolve o futebol brasileiro, é um cara de uma representatividade muito grande, é uma figura muito importante. E aí fica a dúvida com relação ao cargo, né? Esse cargo, eu não entendi direito o que ele fazia, vou continuar sem entender. Esse cargo que ele foi, se a gente for analisar, aí volta um pouquinho mais, né? Não só 25, mas volta aí 24, 23.
para entender a SAF Ronaldo também, né? Como alguns cargos foram se dissipando, claro. outros entrando, e o Cruzeiro perde algumas gerências. Um CEO que passa a ter uma responsabilidade muito grande, ele sai, um técnico que assume quase todo esse departamento. É meio que trocar o pneu com o carro andando, né? E o Cruzeiro vai fazendo assim, vai aprendendo. E foi aprendendo. De fato, é curioso para entender como vai ficar esse Cruzeiro daqui para frente, sem a figura do Pelaip e com outras funções. E aí tendo o Joaquim Pinto, por exemplo, assumindo esse departamento de futebol também. Vai ser muito interessante ver esse Cruzeiro daí para frente. Você entendeu o que o Pelaip fazia? Dizem que era muito importante lá dentro, mas assim, acho que pode ter sido essa relação mesmo, né, com os jogadores, com o próprio Pedro, né, ou talvez o olho do Pedro lá também, né, certo é que ele tinha uma função importante, ele que vai exercer a função no Grêmio. O Rafa falou da SAF do Ronaldo. O Ronaldo tinha ali uma função que algumas pessoas chegaram a exercer, inclusive o do Alessandro, que eles chamavam de coordenador de futebol. A justificativa era que seria uma pessoa que seria o elo entre a comissão técnica e a diretoria. Eu acho que o Pelaip não era esse o cargo dele, obviamente, mas como a gente lê nas entrelinhas, o Pelaip fez muito bem isso, porque a gente via muito o Pelaip, por exemplo, no Mineirão, no vestiário e tal, uma vezes, enquanto o Alexandre Matos estava lá, o Alexandre não aparecia todo o jogo lá, o Pelaip estava sempre ou quase sempre no vestiário, no dia a dia. Ele sabia de tudo que acontecia dentro do Cruzeiro, ao mesmo tempo que ele estava com uma relação próxima com o Jardim. Então acho que ele foi por muitas vezes esse elo, pelo que a gente lê de entrelinhas e conversa com um com o outro, mas inicialmente pensava-se que ele ia atuar numa parte de ser mais diretor de futebol e o Alexandre cuidar de uma parte administrativa do futebol, o que na prática foi tudo muito misturado, e aí fica mesmo essa dúvida da função mesmo do dia a dia do Pelaip, o que ele fazia na Toca da Raposa quando ele chegava, né? Mas acho que por muitas vezes ele foi esse elo mesmo, uma pessoa da direção mais próxima do Jardim, que foi fazendo essa troca entre diretoria e comissão. E pra você abre? Vou te falar que tem muito torcedor do Cruzeiro que tá vendo aí agora, falando, olha, esse aí que é o Pelaip, a cara dele é essa? Certeza, olha, ouvi falar muito, mas sinceramente, sei nem. Olha esse. Era louro, não sei ele era o quê, não sei. Aí tá aí, viu, gente? Prazer aí o Pelaip aí, ó, que fazia não sei o que no Cruzeiro, sinceramente. É difícil, assim, a gente analisar o dia a dia. Como eu disse agora há pouco, tem esse organograma do Cruzeiro com essas superintendente, coordenador, diretor, vice-presidente, tudo de futebol. Eu queria entender, assim, eu sinceramente é uma coisa de leigo mesmo. Eu queria entender o que o Pelaip acordava, tomava o café da manhã, pegava o carro dele, ia pra Toca fazer o quê? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como que é isso. A gente sabe o que o Leonardo Jardim fazia, a gente sabe o que o Pinto fazia, a gente sabe o que o Pedro Júnior faz, o Pedro Lourenço, o Pelaip. Tem muito o que falar dele, não sei. É um cara que tem muita história lá no Sul, né? Lá no Grêmio. Sim. Tanto que volta como diretor de futebol do Grêmio, né? Nessa reformulação que o Grêmio tá fazendo. Vamos lá então com ele, já que vocês tocaram no assunto. Ele me parece ser o cara que vai acumular aí essas funções todas da comissão do Leonardo Jardim, foi o que ficou, né? E que vai, imagino eu, assumir todas essas histórias aí. E as informações sobre ele são muito boas, né? Acho que a gente já viu um pouco disso em 2025, né? Na observação de jogadores e tudo mais. Vamos trocar aqui então, gente, para mim o próximo. Porque a gente está analisando hoje. Será que ele foi embora? Foi não. Tá aqui, ó. Joaquim Pinto, tá ele aqui. Começamos com você. Seabra, a ideia que se tem inicial dele era mesmo essa busca de jogadores, né? Era a observação de jogadores. Ele muda de função agora. A saída do Leonardo Jardim e ele permanece, indicação do Leonardo Jardim, para mim ele vai exercer e puxar aí muitas dessas situações que no organograma não estava encaixando, né? Esse cara foi importante, né? Esse aí foi. Chegou com o Leonardo Jardim mesmo. Eu até perguntei pro Rafa quando o Leonardo Jardim anunciou mesmo que ia sair, o Joaquim Pinto permanece, esse cara é importante. Ele tem indicado, Sinisterra, Arroio, esses caras, o próprio Vídeo Real, os caras que chegaram no meio do ano, um pouco mais para lá, essa
essas contratações do Cruzeiro nesse perfil e que mostraram futebol, maioria tá tudo aí, ó, na conta do Joaquim Pinto. Acho que é um cara que permaneceu no Cruzeiro, tem uma função importante hoje. Para as próximas janelas aí, vai depender, claro, do que o Tite vai querer, né? Do que o Tite vai indicar. E logo na chegada dele também, provavelmente o Joaquim Pinto vai atuar aí na janela, né? Com o Tite, né? Com as indicações dele. Mas é um cara que parece pelo menos um bom trânsito de mercado. É um cara que é um estudioso de jogadores, não um estudioso só de futebol, mas de jogadores. Então tem scout, tem características de jogadores. Acho que tem uma função importante e que deve ser muito útil para o Cruzeiro em 26. Eu também acho que ele, né, por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente ouviu falar, eu ainda não tive com ele pessoalmente, não sei se vocês tiveram, mas me parece ser um cara que realmente é dedicado ao futebol 24 horas, que é uma coisa que o Pedro Júnior adora, porque o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, né, porque eles acordam muito cedo, vão dormir muito tarde, e é 24 horas vivendo o que acontece no Cruzeiro, nos negócios dele, e ele parece que tem essa característica também, né, Lucas? Tem, é uma característica, é um profissional que eu acho que faltava no Cruzeiro, um profissional mesmo, não que os outros obviamente não fossem, não são, mas eu acho que o Cruzeiro precisava de uma pessoa que no departamento do futebol estivesse ambientada com o modelo que o Cruzeiro precisa de uma SAF. A gente falou do Alexandre Matos, do Pelaipe, por exemplo, eles são profissionais gigantescos no futebol, acostumados com o formato associativo, de associação do futebol. De uma outra época. Claro que os caras vão estudar e usam toda a experiência e são ótimos profissionais ainda. Mas dentro do modelo SAF, você tem outras estruturas e processos, acho que faltava um profissional acostumado mais com esse modelo. O Joaquim Pinto é esse profissional, ele traz todo um embasamento do scouting que o Seabra falou, de processos e estruturas que os clubes de associação nunca tiveram. Tanto é que a gente ouviu o Pedro Lourenço falar muitas vezes que o Leonardo Jardim trouxe muita coisa que ele não tinha ouvido falar. Uma delas é algumas ferramentas de scouting. Isso parte também do Joaquim Pinto, que traz para o Cruzeiro processos diferentes que combinam mais com o modelo de gestão do Cruzeiro atual. Você como setorista, Rafa, e tudo que você conversa e tudo mais, é mais ou menos isso, né? É um estudo maior de jogador, é uma noção maior. Ele que foi buscar o Tite, o novo treinador, não? Não, mas eu acho que ele teve uma conversa com ele. Passou acho por ele, com eu certeza, acho que a primeira conversa com o Tite ainda em São Paulo foi com ele. Sim. Ele foi buscar e acho que nesse caminho aí já deve ter tido conversas a respeito de contratações, né? Aquela história da primeira impressão, né? A primeira impressão do Joaquim Pinto foi muito boa, né? Porque ele vai pro mercado, traz o Arroio, que eu acho que tá todo o cruzeirense muito empolgado, ainda que o título não tivesse acontecido em 2025, a mensagem que o Arroio passa é muito boa, né? Ele é um cara muito jovem ainda, que no momento decisivo do Cruzeiro, ele brilhou, fez os 2 gols lá no Itaquerão, então foi um cara que poderia ter saído como herói, né? Essa provável classificação do Cruzeiro para a final da Copa do Brasil, que acabou não acontecendo. Vai no nem lembrando disso, você me lembra. Pois é. Então, e ainda tem o Sinisterra também, que ainda vai muito bem, né? Tem o Villarreal, que tá todo mundo muito ansioso para ver esse trabalho dele. E essa dúvida que o Seabra teve, a gente ouviu muito dos torcedores. Mas é engraçado, o Joaquim Pinto e o Leonardo Jardim, eles nunca trabalharam juntos. É uma referência, né? Foi uma referência que o Leonardo Jardim teve dele, mas eles não trabalharam juntos. E ele trabalhava na América do Sul. Ele mapeia muito o mercado sul-americano, né? E até por isso vem com essas 3 contratações aí, Villarreal, Arroio e Sinisterra, por conta desse trabalho que ele faz muito forte na América do Sul. Ele diz que assiste todos os jogos praticamente, campeonato venezuelano, colombiano. Parabéns. Gosta mais de futebol que o Seabra, esse aí, dizem. Já ouvi falar isso. Não sei se é verdade. Ele bate com o Garcês, então, né? Com o chileno. É isso aí, é desse nível aí. O Garcês é maluco. Então, pra entender essa maluquice aí do que é o trabalho do Joaquim Pinto, que já começa a mostrar efeito, né? Com pouco tempo já começa a mostrar efeito. Eu acho que é a grande arma do Cruzeiro aí no mercado, o Joaquim Pinto, que é um cara visionário até nesse sentido do mercado. Antes de falar... de piadas de quinta série também, né? Mas melhor não... Eu não tenho maturidade. Não, não vou, melhor não. Só uma, vai. Tá muito sério até aqui. Aqui, acho que tá muito sério. Pessoal perguntando se o Pinto sai, se o Pinto fica, se...
Não, ele fica. Vai ficar. Vai ficar. Você já teve contato pessoalmente com ele na toca, não? Já vi de longe, assim. Você teve com o Pinto, não? Eu vi de longe. Ah, de longe, tá, assim, eu vi. Entendi. Parou, né? Só, Parou também. Acabou, tá bom, né? Tá bom. Mas agora falando sério, Mário, eu acho que ele vai dar muito certo com o Tite. O Tite é um cara muito estudioso também. Sim, também. E, ó, dorme lá na toca se for necessário, porque ele gosta de ficar lá 24 horas. A dedicação do Tite é total. E é por isso que ele também não estava querendo aceitar nenhum clube, porque ele não estava em condições nem físicas, né, nem psicológicas de fazer esse trabalho, que é uma coisa que todo mundo sabe do Tite, né? Deixa eu dar um recado antes da gente falar do técnico do Cruzeiro em 2025. Dezembro, que é época linda, né? Época de muitos encontros com a família, amigos, gente que nós gostamos de ter por perto. Hoje, dia 25 de dezembro, Natal. Natal é família, encontros, memórias e nada melhor para receber com qualidade, gostosura. Vamos ter à mesa os biscoitos Barbieri. É isso. Para ter estes encontros, registrando essas memórias em torno de uma mesa, nada melhor do que servir biscoitos Barbieri. Café da manhã, aquele com a família toda reunida, aquele lanche especial da tarde que nós mineiros amamos, recebendo ainda mais amigos e mais família. Tá meio atrasadinho aí, então olha a dica. Você vai ter tudo prontinho, você não terá trabalho algum. Tem polvilho, papa-ovo, escaldado, salgadinho, rosquinha, sequilho, suspiro, tudo uma delícia. Sabores que trazem memórias de infância, que são construídas em momentos como este, claro, no dia 25, dia de Natal. E olha só, se você ainda não tem os biscoitos Barbieri no seu supermercado, padaria, mercearia, pode ligar agora para o telefone de vendas, que é o 31 98464 2774. 31 98464 2774. Biscoitos Barbieri, o delicioso sabor mineiro. Desejo a todos um Feliz Natal, repleto de amor, de carinho e, claro, de família. Então vamos lá, vamos passar então para o treinador Leonardo Jardim, a importância desse técnico, né, que chegou sem que as pessoas conheciam, foi campeão francês lá, não sei o quê, mas a gente não entendia muito ainda do trabalho dele, ele estava na Arábia, enfim, e Leonardo Jardim assume o Cruzeiro depois do Fernando Diniz e mudou. Mudou a história de tudo, acho que ele também foi mudando no decorrer disso tudo, mas acho que ele foi brilhante no comando do Cruzeiro. Rafa Nobre, Leonardo Jardim em 2025. Assina embaixo, Di. Pra mim, o trabalho dele, se eu tivesse que definir uma palavra, seria brilhante. Brilhante porque ele encontra um jeito de jogar, ele encontra um time, ele tinha de fato uma terra arrasada, né? Do que a gente falava daquele Cruzeiro, o Cruzeiro de 2022 que o Ronaldo pega, era um Cruzeiro arrasado. O Leonardo Jardim, em todos os sentidos, tecnicamente, ele tinha uma terra arrasada, né? Um Cruzeiro completamente esfacelado, sem nenhuma moral, para trabalhar a parte psicológica, física, tudo envolvido, além da parte técnica, né? Ele encontra um time titular, ele, claro, tem o respaldo da diretoria, que eu acho que é importante a gente ressaltar isso também, né? Claro. Talvez até pela grandeza do nome dele, né? Fundamental. Imaginando se fosse um técnico brasileiro, emergente, será que ele teria talvez essa moral? Não. Também acho que não. Não. Mas enfim, de qualquer forma, é um momento da gente destacar também a coragem que teve a diretoria do Cruzeiro para poder bancar, né, no início de Campeonato Brasileiro, apesar da vitória sobre o Mirassol, mas depois meio turbulento, né? Aquela derrota como foi pro Internacional, e aí vem uma conversa com a gente aqui depois do Pedrinho, né? E aí vem na sequência São Paulo e a virada de chave do Cruzeiro quando ele consegue encontrar a equipe principal. E aí também não dá para tirar leite de pedra, né? Ele falava antes até que tinha ali uma ideia de talvez 7, 8 jogadores, mas que depois ele consegue encontrar os 11 titulares e encontra 2, 3 ali jogadores que ele tem mais confiança para entender que no elenco ele tem 13, 14 jogadores para poder movimentar. É pouco pensando em Campeonato Brasileiro, né? Então é preciso uma rotatividade maior, um elenco mais encorpado para poder pensar em título, para poder competir com o Flamengo, com o Palmeiras. Mas o Cruzeiro competiu, e muito disso se deve ao trabalho do Leonardo Jardim. Também acho isso. Ô, Lucas Maia, você que narrou a reta final do Cruzeiro aí, já nas disputas efetivas e finais, né? O que você
traz e vai guardar para você desse treinador do Cruzeiro? Eu acho que o Jardim, o trabalho dele, em 2025 foi muito coerente. Ele sempre falou tudo que era a verdade ali, né? Quando podia ser transparente, quando também não podia, mas ele nunca falou algo ou uma mentira, ou deu a entender algo que não iria acontecer. Foi sempre muito coerente e muito consciente também. Do time, do que obviamente ele acreditava que tinha que fazer, dos jogadores que ele tinha. Acho que essa consciência dele do que ele deveria fazer no Cruzeiro, ele conseguiu transmitir para os jogadores. Os jogadores compraram a ideia. Ele sabia que naquele jogo ele poderia contar com todo mundo. Quando ele poupou é porque ele estava consciente que aquele jogador ia estourar. Observou muito a fisiologia, do departamento de fisiologia do Cruzeiro. E acho que a coerência que ele teve, Dimara, foi algo assim invejável mesmo, que pouquíssimos treinadores têm. De todas as perguntas, ele ser muito direto, até mesmo na questão sobre a permanência ou não dele. Ele poderia, a gente mesmo falou isso, o Jardim poderia encerrar essa história, né? Mas ele sempre falou, olha, vou deixar pro Pedro Lourenço, o Pedro sabe o que eu quero. Ele nunca quis mentir sobre, eu tenho contrato, vou ficar aqui no Cruzeiro. Não, ele falou, o Pedro Lourenço sabe o que eu quero, não vou falar sobre isso agora. Todas as vezes, até chegar no último momento, que ele de fato convocou uma coletiva para falar que estava indo embora, algo que também é muito difícil de acontecer. E foi coerente do início ao fim o trabalho do Leonardo Jardim, e acho que isso fica de aprendizado para todo mundo que ele trabalhou no Cruzeiro, porque falta muita coerência no futebol brasileiro, e o Jardim foi muito coerente, e esse trabalho é uma das coisas que foram brilhantes que o Jardim fez no Cruzeiro, que eu destaco aqui desse 2025. E Seabra, talvez coisa até que a gente não tivesse acostumado, né? Como o Lucas se referiu, né? A questão de responder, né? E responder de verdade. A gente sempre elogiou as entrevistas dele aqui. E assim, ele principalmente entregou para o Pedro Lourenço exatamente o que o Pedro Lourenço pediu. A vaga na fase de grupos, ou a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Ele cumpriu exatamente o que o Pedro pediu para ele, né? Cumpriu, né? Cumpriu a risca. Eu tenho quase 30 anos de trabalho em empresa esportiva e tal, e obviamente que... 30 anos? É quase, né? Quase. Estamos caminhando para... Sua idade... Você é cara de pau. Pode continuar, desculpa. Pelo amor, depois dessa eu vou te falar. Mas enfim, durante esse... O que eu quero dizer com isso? É que durante esse período aí, claro, já convivi, trabalhei próximo, já comentei, já acompanhei 1 milhão de treinadores de Cruzeiro, Atlético América, e sem falar no resto do país e tal. Sinceramente, poucas vezes eu vi um trabalho tão bom quanto esse do Leonardo Jardim. Eu acho que falei isso aqui no Tempo Esporte, no Toca 4. Leonardo Jardim, se ele não sai do Cruzeiro, para mim ele tinha tudo para se tornar um dos grandes treinadores da história do Cruzeiro. Ele pegou um bando. O Cruzeiro era um bando no início da temporada. Com o bando de novo. Mas é o bando que tava aí. Daqui a pouco alguém vai mandar, cadê o bando? Tava aí, agora não tá mais. O pessoal gosta. E quem gosta desse é Léo Campos. Abraço, viu, Léozinho? Mas ele pegou efetivamente um bando. E o Cruzeiro vinha. Não precisa lembrar do que o Cruzeiro passou de Série B e subiu com o Pesolano, e depois quase caiu de novo, e aí vem, Zé Ricardo, Fernando Seabra, o Fernando Diniz, que foi um trabalho horroroso, que não deu em nada, e o Leonardo Jardim pega tudo isso aí, dá uma acalmada, monta um time, recupera jogadores, economiza pro Pedrinho, porque ele descobriu os reforços dentro do próprio elenco. Então a gente fala, o Cruzeiro precisava contratar um caminhão de jogadores, depois não precisava contratar mais quase ninguém. O time tá aí, tá pronto. Um jogador que ele trouxe foi o Wanderson, que se tornou titular, depois o Arroio assumiu a posição e ninguém nem lembrava do Wanderson, mas então, que ele também trouxe, né, o Arroio. Isso. Mas ele tinha tudo para se tornar um dos grandes técnicos da história do Cruzeiro. Fez um trabalho não só como técnico, mas como gestor também. E a gente via no dia a dia, a gente via nas entrevistas coerentes, transparentes, respondia o que era perguntado. Ele, uma vez ou outra, ele subiu um pouco o tom, questão de arbitragem e tal, mas normalmente um cara ponderado, educado, cumprimentava todo mundo, que é difícil às vezes no futebol, né? E entregou um sarrafo lá em cima pro Tite, viu? O Tite vai ter que passar um dobrado aí para manter esse alto nível que o Jardim deixou. Acho que o trabalho dele deixou muitos frutos no Cruzeiro. É um dos melhores trabalhos também que eu já vi. E olha que a gente viu o trabalho, viu, gente? De técnico de seleção brasileira, campeão do mundo e tudo mais. A gente viu muita gente, mas o trabalho do Leonardo Jardim realmente foi de chamar a atenção.
principalmente pela qualidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, que não eram, e ficou comprovado, né? E até pelo banco, muito mais no banco do que no time titular, obviamente, mas não eram realmente aquilo que poderia levar o Cruzeiro a um título brasileiro, né? Acho que a Copa do Brasil até, né, a gente ainda vai botar interrogação, mas no brasileiro realmente foi muito complicado. Você tem um recado, Seabra? Eu tenho, abraço pro Lélio Gustavo, Apail Diesel, acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. A Apail Diesel em BH, Betim, 7 Lagoas e Igarapé, e também online no apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, na Apail tem. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar. Dimara. Obrigada. De nada. Apail Diesel. Aqui, daqui a pouco a gente vai falar dos jogadores, né? E a gente vai começar por ele, que pra mim é o craque do Cruzeiro, tá? Mas eu vou dar um recadinho para você, porque o Supermercados BH segue crescendo e chegando cada vez mais pertinho de você. Neste mês de dezembro, a gente se alegra por continuar sendo uma potência e uma referência como a rede supermercadista que o mineiro mais gosta e onde se sente em casa ao fazer as suas compras. E por esse carinho, desejamos a você um Feliz Natal, com muita união, com família e amigos e muita prosperidade, fartura na mesa. E isso você já terá nas lojas dos Supermercados BH. Não perca nenhuma novidade, baixe agora o AP Supermercados BH e aproveite ainda mais benefícios. Supermercados BH, o nosso presente é ter você. Então vamos lá com ele, gente. O craque do Cruzeiro, pelo menos pra mim é o craque. Eu não sei, vamos saber o que os companheiros pensam. Você Bolaço? Também. Não. Nossa, até tomei um susto. Achei que tava escrito Bolaço aqui. Eu falei, não botei o Bolaço, gente. Matheus Pereira, tá aí. Ele também, início tumultuado no Cruzeiro, né? Na temporada 2025. Depois ele foi, né, se acertando, conversando e queria deixar até o Cruzeiro, né? Ainda bem que não foi, né, Seabra? Ainda bem que não foi, né? Esse foi o verdadeiro camisa 10, né? Esse é o craque. Eu acho assim, para começo de conversa, todos os jogadores que aparecerem ali, a gente vai ter que falar assim, muito graças ao Leonardo Jardim. Então, aí já mata... Falar uma vez para não precisar repetir. Porque o Leonardo Jardim potencializou praticamente todo mundo ali, né? Melhorou, encontrou futebol e tal. E o Matheus Pereira, ele encontrou o jeito do Matheus Pereira jogar. É um cara que hoje, no Cruzeiro, ele não tem substituto, não tem um jogador à altura que possa entrar, muito longe disso, não tem ninguém que faça a função dele, com a categoria dele, então, não tem, longe. Cruzeiro, se for o mercado, tem que contratar para ser reserva dele, mas é difícil porque é o típico camisa 10, é o armador mesmo, é o cara que bate pro gol, o cara que tá pisando na área, o cara que coloca o atacante na cara do gol toda hora, dá opções, joga para um lado, joga para o outro, faz jogadas mais plásticas. Raramente a gente vê, pelo menos em 2025, desde que o Cruzeiro se encaixou, raramente a gente viu um jogo ruim do Matheus Pereira. A gente viu o jogo ruim do Cruzeiro. Aí a gente sempre fazia essa ressalva. Pô, o Cruzeiro não jogou bem e tal. Alguns lances do Matheus Pereira. O cara tá sempre ali se destacando e tal. Então acho que é o camisa 10 mesmo. E não à toa tá pra tudo quanto é seleção aí do campeonato, porque mereceu realmente. E mereceu mesmo, né, Rafa? Ele, assim, quando ele não estava no Cruzeiro, era difícil a gente ver muito do toque técnico mesmo, né? De levar o Cruzeiro para frente. Ele tinha e tem, né, obviamente, essa condição, né, de fazer o grupo ir para frente e passa fácil por uma marcação, briga muito em campo, né? É um cara dedicado, né, a posição dele. Não à toa que os nomes que ele coloca como referência dele são grandes jogadores que empunharam essa camisa 10, né? E como é que é diferente, né, Dia? O futebol, ele é tão engraçado que ele começa o Campeonato Brasileiro num cenário tão que eu tô ruim, falando, né? difícil, né? E ele termina mesmo com a eliminação do Cruzeiro de uma maneira com o torcedor quase maravilhosa, em êxtase, né? Por toda a lamentação, o que ele jogou no segundo jogo contra o Corinthians, absurdo o que ele fez, a participação, um dos melhores, se não o melhor jogador do Cruzeiro naquela partida. E é um Matheus Pereira que tem, de fato, a cara do Leonardo Jardim, né? Como o Seabra destacou desse trabalho do Leonardo Jardim,
ele fez o Matheus Pereira ser decisivo e principalmente participativo, desse trabalho que você destacou, trabalho de combate lá na frente, em que ele busca a bola, ajudando na pressão de bola, nem deixando brecha para qualquer possibilidade de disputa de vaga, né? Muita gente pode pensar um camisa 10 que não marca, e até por isso é uma posição que no futebol a gente vê tão carente, né? Eu acho que não só pelo talento, não. A falta de talento é que geralmente esses caras muito talentosos, eles foram ensinados ou doutrinados no futebol a não marcar tanto, né? Não precisa marcar, não. Você joga com a bola no pé. E o Matheus veio para poder mostrar algo diferente, né? Para poder participar, se entregar, procurar buscar a bola, ajudar na marcação, sem a bola, principalmente um camisa 10, né? De puxar a marcação, de ajudar na recomposição. E o Matheus fez isso demais. Foi um cara que cresceu muito e que tinha tudo para poder ficar na dele, esperando o momento, até pela falta... Uma negociação ano, né? que acabou não acontecendo para a Rússia, né? Exatamente. Então, ele deu a volta por cima, mas com louvor. Com louvor, para mim, é um cara que... a se destacar. Várias peças, se a gente tem que destacar algumas peças... A gente ainda vai destacar se a gente tem que destacar algumas peças que deram uma volta por cima, o Matheus também tem uma história impressionante de ressurgimento aí nesse início de Campeonato Brasileiro para o final. É muito diferenciado, né? Ainda mais numa posição que é muito difícil de encontrar, gente. É muito difícil. A gente vê muita improvisação, né? No sentido da distribuição, né? Do jogo. Porque ali ele não está só jogando, né? Ele está vendo o jogo todo. O pensamento dele está em todo mundo que está passando, quem está em melhor condição, quem não está. Mas ele conseguiu fazer tudo isso. Conseguiu e o Matheus, eu acho que no futebol brasileiro não tem um jogador como o Matheus Pereira. A característica não tem. É lógico que a gente tem um outro 10 que é o que se aproxima de um craque aqui no futebol brasileiro, que é o Arrascaeta. E aí acho que não tem discussão a Arrascaeta. Esse aí é o concurso, tá? Neste momento, mas pelo tempo, pela idade e outras coisas. Né? Mas mesmo assim, são características diferentes das características do Matheus. O Marcelo Beckler, né, nosso colega, fala muito isso, que o Arrascaeta é muito jogador de jogadas incríveis e o Matheus Pereira é um cara de jogo. E acho que com o Leonardo Jardim ficou muito evidente o quanto o Matheus é importante pro jogo do Cruzeiro. O Rafa falou sem a bola, o quanto ele se entregou, a evolução física do Matheus Pereira, a humildade que ele teve para mudar muita coisa na cabeça dele e no futebol dele com o Leonardo Jardim. Isso é admirável. E o que ele faz dentro do jogo, de ser um jogador que sem a bola é muito importante, com a bola também é extremamente importante, não só participando diretamente dos gols, mas para ser o cara que vai começar a jogada que vai sair num gol. Então o Matheus é um cara muito importante dentro do time do Cruzeiro, a principal engrenagem do time do meio para frente para fazer o jogo acontecer, para mim o Matheus Pereira. Matheus Pereira, que ajudou muito este outro destaque que a gente vai colocar aqui, né? E que trouxe ao Cruzeiro a artilharia do Campeonato Brasileiro. Muitos podem discutir, lá o Tostão, lá atrás e tal, mas é incrível que o Cruzeiro, com grandes times que ele nunca teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, nos tempos modernos, a gente pode dizer assim, né? Ou nessa condição mesmo de nome de Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge traz essa artilharia para o Cruzeiro, né? Pela primeira vez. E, além de tudo, também, né, um amadurecimento, uma forma de jogar, né, um time que jogou muito em função dele, mas com os méritos de quem chegou lá e botou a bola na casinha, né, Lucas? E o Caio é um cara que ele é muito dedicado. Fora do jogo, é um cara que estuda muito, que se dedica muito, e esse ano ele decidiu dar a volta por cima na carreira dele. Também, é mais um. Na Europa, a gente viu o quanto que o Caio não conseguiu entregar de resultado. E ele chegou no Cruzeiro no passado desacreditado, e esse ano esperava-se que o matador do Cruzeiro lá na frente fosse o Gabigol, né? E o que acontece com mérito próprio do Caio Jorge, ele vira o principal atacante do time, o principal atacante do Campeonato Brasileiro. E muito do que ele se dedicou fora do campo também. É impressionante o quanto que o Caio fisicamente sobrou muito no campeonato inteiro, do início ao fim, a temporada inteira, do início ao fim. Então, o quanto ele sobrou, acho que isso ficou muito evidente.
E fica até uma dúvida, né? Como vai ser o Caio do ano que vem. Acho que agora ele vai ter que se provar que não foi um jogador só de uma fase, mas que vai ser um atacante. O grande desafio. De ser um atacante e falar assim, é o jogador Caio Jorge, não só o Caio Jorge de 2025. Vai ser o grande desafio dele. Mas se mantiver o que ele tem feito de dedicação nos treinos e de estudo fora do campo e de dedicação como ele tá nessa mentalidade, acho que ele vai conseguir brilhar ainda mais no ano que vem para buscar uma Copa do Mundo e até mesmo voltar para a Europa, que é um desejo claro do Caio Jorge. E é óbvio, né, pra gente estar no futebol há muito tempo, né, Seabra, passou, foi artilheiro de 2025, ok, tudo bem, maravilhoso, mas eu quero saber o que ele vai fazer em 26, né, porque é tudo muito rápido, né? Tem que manter a média, né? Se ele não mantiver a média, você pode ter certeza, chegou no Campeonato Mineiro, início da Libertadores, aí ele vai ter torcedor, perna de pau, tira esse cara daí, ninguém vai lembrar que ele foi artilheiro de tudo em 25, não, o cara cresceu. O futebol dele cresceu absurdamente. É um cara que ganhou confiança no Cruzeiro, né? Até Leonardo Jardim de novo, né? Ganhou muita confiança. Aquele arranque dele que a gente não via lá em 24, a gente não chegou a ver muitas vezes ele fazendo. Em 2025 ele fez várias vezes, pegar a bola, arrancar para dentro do zagueiro e bater pro gol, fazer o gol, fazer gols importantes. E aí você citou, Edmar, vale lembrar, de 71 para cá, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser chamado de Campeonato Brasileiro de Clubes, né? Claro que a CBF depois reconheceu os outros, inclusive 66 do Cruzeiro e tal, uns 500 aí do Bahia, do Santos e tudo, mas o torcedor do Cruzeiro que tem um pouco mais de idade aí, vamos lembrar o que o Cruzeiro já teve de jogadores espetaculares de 71 para cá, e ninguém conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Incrível. E esse cara foi. Então o Cruzeiro teve o Tostão em 70, que não era dito como Campeonato Brasileiro, 66, Taça Brasil, o Robertão e tal. E de 71 pra cá o Cruzeiro, teve, não precisa citar aqui, Careca, Arrascaeta, Ricardo Goulart, Alex, por aí vai. Tantos jogadores espetaculares que o Cruzeiro teve e o Cruzeiro não conseguiu ter nenhum. Farias. Ai, pelo amor de Deus, o Lucas tá com problema. Gente, corta ele do programa, assim, por favor. Até que ponto você tá falando sério? Corta o microfone desse menino, por favor. Tem que pedir pra editar isso aí. Mas o Cruzeiro teve tantos jogadores espetaculares, assim, que passaram pelo Cruzeiro. Não só camisa 10, camisa 9, atacantes, camisa 11, 7. E ninguém conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e esse cara conseguiu. Então, realmente é um feito, assim, espetacular. É um cara que, pra mim... Eu coloco como destaque do Campeonato Brasileiro, inclusive, não só por ser o artilheiro, mas por conseguir essa façanha aí. Sem dúvida. E pra você que tava lá pertinho dele... Para minha alegria. Amor, paixão, ele sempre falava com tanto carinho quando ele fazia gol. O que foi o Caio Jorge 2025 pra você? O telefone, a irmã, que mais? Foi uma beleza, né, gente? Você se lembra das nossas transmissões, né? Eu vou te falar. Fala aí, menino, sobre Caio Jorge. Seabra gosta. Foi o ano dele, né? Um pó mágico ali, algo absurdo que o Caio Jorge conseguiu mostrar em 2025. É claro, por conta da engrenagem que funcionou, mas esse trabalho de movimentação, ele é um 9, mas não dá para dizer que é um 9 clássico, né? Aquele cara que volta para essa arrancada que o Seabra disse que era sempre muito perigosa. E pelo que a gente conversava também, é um cara muito estudioso, né? Para poder analisar a zaga, para poder entender a zaga adversária, como ela trabalha. E um cara que foi muito importante também nos jogos importantes do Cruzeiro, né? Jogos, aí a gente está falando de Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras. É um cara que acabou deixando a marca em jogos importantes. Copa do Brasil foi praticamente o dono da classificação do Cruzeiro para a semifinal, no jogo, na fase mais importante da Copa do Brasil, clássico contra o Atlético, fazendo gol na Arena, fazendo gol no Mineirão. É um cara que viveu ainda em 2025 um curto período ali de oscilação, né? Acabou passando aquela sequência, se não me engano, 6, 7 jogos sem fazer gol e aí, mesmo assim, ele participativo, né? Buscando, tentando, na vontade. E a gente sabe que atacante vive disso, né? De fase. E não dá para questionar o campeonato que fez o Caio Jorge, deixa uma impressão maravilhosa para o torcedor e eleva também, se o Leonardo Jardim elevou o sarrafo na comissão técnica, ele com ele mesmo sobe o sarrafo para o ano que vem, de um ano que vai exigir mais desse Cruzeiro, que claro vai ser encorpado, mas que também
vai exigir tecnicamente muito dele também. A gente vai ver uma nova versão do Caio Jorge, mais confiante fisicamente também, o que é importante. Mais exigência, tem Libertadores, tem tudo, e tem o grandalhão que tá aqui com a gente, que ele chegou, acho que com muita festa, depois houve um momento em que ele caiu meio no descrédito, né, do torcedor, aí houve uma recuperação, né, o Cruzeiro até buscou, olhou, observou outros goleiros na época, talvez preocupado com que se ia dar mesmo para o Cássio se recuperar, mas ele se utilizou não só do trabalho em campo, mas também do trabalho psicológico, né, para sentir que realmente ele tinha encerrado uma fase que era a fase do Corinthians e estava iniciando um novo trabalho no Cruzeiro e termina bem o ano. Não sei se unanimidade, né? Goleiro é muito complicado, né? Não sei se unanimidade. Você acha que ele é unanimidade? Não acho. Não acho que muito torcedor ficou com uma rusga do Cássio desde o início nele, em função do início dele. E aí toda falhazinha ou algo que se aproxima a falha, parte da torcida acaba se apegando muito a isso. Eu vi muito torcedor criticando o Cássio em função dos jogos da Copa do Brasil. Sim, o Corinthians, eu ouvi o Cássio também. falhou, enfim. Então acho que por isso não é unânime. Mas assim, a gente precisa ser sincero, né? O que o Cássio foi na temporada inteira, salvou o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou numa semifinal de Copa do Brasil por causa do Cássio. Você lembra que o Cássio pegou pênalti importante durante a campanha? E o que ele, mais um que se recuperou muito na temporada, é unanimidade pelo menos pro grupo, que é importantíssimo, fundamental nesse elenco do Cruzeiro. Para você, Seabra, existe uma confiança máxima no Cássio ou realmente ainda é vamos lá, uma interrogação? Mas torcedor... Dá mais goleiro. Né? Depois que eu vejo o torcedor do Cruzeiro criticando o Fábio, aí realmente não tem aí muito realmente o que falar. Não dá, não. A história que o Fábio tem no Cruzeiro, teve momentos, teve e tal, mas aí torcedor critica todo mundo, então vai criticar o Cássio também, não tem dúvida não. Não vai ser unanimidade nunca, é mais uma cria, entre aspas, do Jardim no Cruzeiro, né, porque chegou com festa, não sei o quê, mas chegou muito mal, falhando, inseguro, estranho. Cheguei a usar várias vezes a palavra estranho quando eu estava trabalhando em jogos que o Cássio estava. O Cássio tá estranho, assim, tem uma relação estranha com a torcida, olhando pra torcida e fazendo assim com a mão e não sei o quê, tomando uns gols esquisitos, até a hora que a ficha dele cai, aquele jogo lá em Uberlândia contra o Vasco, que ele pegou tudo e mais um pouco ali, depois revelou que teve uma conversa com o Jardim e tal, e aí a ficha dele caiu. Falei, agora o Cássio sabe que ele tá no Cruzeiro, ele não tá no Corinthians mais, ele não é mais banco do Corinthians, agora ele é o goleiro do Cruzeiro. E ele hoje é um senhor goleiro, pra mim um dos melhores do Brasil. O Cássio voltando a ser um cara de altíssimo nível, como a gente já viu ele no Corinthians, terminou a temporada pra mim num nível lá em cima, voando entre os melhores do Brasil. E tem tudo pra 2026 ser a mesma coisa. Eu também acho isso. Torcida, paciência, tá? Nada é fácil, ele já trabalhou com o Tite, tem uma história de trabalho com o Tite, é Libertadores, coisa que ele conhece muito também, o Cruzeiro vai precisar de experiência, então acho ele fundamental. E para você, tão perto do público, tão perto dele, né? Tão perto de toda essa história que gira em torno do Cássio, o que foi o Cássio em 2025? Foi muito bom, né, Di? Muito eu bom. Acho. Vale lembrar aí, dentro do que o Seabra destacou, puxando pela memória, como foi a chegada do Jardim, né? O Jardim é anunciado num Cruzeiro Atlético e tem, nesse Cruzeiro Atlético, um Cássio que falha. Gol do Hulk, que era uma bola defensável, não foi aquele frango clássico, mas era uma bola defensável, né? Franguinho. Um chute de perna direita do Hulk, por mais que seja o Hulk, não é a perna boa, né? O goleiro da grandeza do Cássio, dava para ter feito aquela defesa, e ele mesmo admite que era uma bola defensável. E aí vem o jogo de estreia do Leonardo Jardim, lá na arena, lá em Sete Lagoas, Arena do Jacaré, em que o Léo Aragão falha. Então, o Jardim tem uma visão ruim dos goleiros do Cruzeiro. Verdade. Aí ele chama o Cássio para poder conversar, e o Cássio acaba admitindo que perde 6 quilos. Então tá aí a importância do Leonardo Jardim também para essa volta por cima do Cássio, né? E o Cássio, a partir daí, começa a provar, como o Seabra destacou, né? A partir do jogo contra o Vasco, a gente começa a entender o Cássio também como um outro goleiro. Aquele goleiro que veio para o Cruzeiro, tão badalado, a primeira contratação da era
Pedro Lourenço, né? O que vale destacar também, tem um peso muito grande pro jogador. Sim, claro. Que já veio com uma cabeça não muito legal, ele admitiu isso quando saiu do Corinthians, não estava legal. E aí não era vem... pra ser diferente, né? Claro, de toda a pressão que envolve, né? Tá louco. Jogar por lá, assim como é a pressão jogar no Cruzeiro também. Mas ele vem como praticamente a mensagem que o Pedrinho manda pro mercado, né? Ó, esse é o Cruzeiro que a gente vai montar daqui pra frente, com jogadores desse tamanho aqui, ó. E aí o Cássio vem puxando essa fila, então carrega tudo isso o Cássio, que é claro, precisa entrar nessa avaliação, e aí demora esse tempo para poder entender onde ele está, entender a grandeza dele, e aos poucos ele começa a mostrar que de fato é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, e para mim tem tudo para poder render ainda mais em 2026. Então vamos lá com ele, a grande polêmica, não sei se fica, se sai, se volta, a nossa história é saber dele em 2025. O que ele correspondeu, o que ele fez, qual foi o 2025 dele, né? Acho que em todas as circunstâncias, vamos lá, posts, pelo futebol, pela vida, tá ele aqui então. Gabriel Barbosa, que eu falei que não chama mais de Gabigol, portanto é Gabriel Barbosa, justo, né? O Léo ficou muito feliz que eu mudei essa história. O que você diria de Gabriel Barbosa, aquele moço que o ano passado, no meu plantão, aliás, esse ano, né, no meu plantão de Réveillon, fiquei eu fazendo um programa ao vivo no dia 1º, porque esse moço tinha passado a noite para se revelar que era ele. Enfim, não compensou nada, antes eu tivesse, né, corrido por aí. Sabe, o que podemos dizer de Gabriel Barbosa? Nada. Foi simples, né? Tchau, então, obrigado. Foi uma contratação badalada, linda, maravilhosa, parou o Réveillon do torcedor do Cruzeiro e deu, hein? Nada. Foi uma ótima contratação, mais uma vez, é o que eu falo com o torcedor. Então tem que saber diferenciar o que é contratação, o que é reforço. Eu discordo. O Gabriel Barbosa, para mim, foi uma ótima contratação pelo marketing, pelo futebol. Agora, o Pedro Lourenço fez a contratação para ele, né? Ele não fez a contratação pro treinador, que na época era o Fernando Diniz, e sei lá se o Diniz assumiu isso aí, se achou legal, se achou bom, se foi consultado, porque o Pedrinho também tem isso, né? Ele fala, eu sou torcedor, tenho a grana, eu que mando, eu vou contratar o cara, e o treinador que se vire aí pra colocar o cara pra jogar. E aí vem o Fernando Diniz, tentou alguma coisa, deu tudo errado, aí vem o Jardim e fala, olha, no meu esquema não dá não. E aí virou um senhor problema para o Cruzeiro. Então aí ele se tornou um problema. Ele era uma contratação badalada de marketing que, entre aspas, tinha tudo para dar certo. Virou um senhor problema para o Cruzeiro. Um cara que ficou no banco o tempo inteiro, praticamente não brigou por posição hora nenhuma. Em momento algum a gente viu assim, quem sabe o Gabriel Barbosa vai ser titular. Não vai ser. Não foi, não vai ser, não é o cara, não mostrou futebol para isso. E quando teve oportunidade, mostrou praticamente nada. Eu acho que eu me lembro aqui de 2 momentos dele. Contra o Flamengo, que ele entrou ali na reta final e fez aquele gol pegando o pênalti, rebote, bateu o pênalti, o Rossi defendeu, ele fez o gol. E ali para mim ele foi tupetudo, foi peitudo, teve uma personalidade enorme contra o ex-clube dele, na reta final do jogo. É o Flamengo, tudo que representa. Ele foi lá, pegou a bola, pôs debaixo do braço, bateu e fez o gol depois. E contra o Bahia, quando o Jardim tirou os 3 do ataque, botou o Sinisterra, Arroio e ele, e eles viraram o jogo lá na Fonte Nova. Fora isso, para mim, nulo no Cruzeiro. Pra você, Gabriel Barbosa. Dentro das minhas expectativas, vou ser bem sincero, assim. Mesmo? Lógico, Você achava que ia ser esse horror todo? Não vou forçar a barra, não é dentro das minhas expectativas, não. Acho que todo mundo esperava mais do Gabigol na temporada. Eu sempre critiquei a temporada, desde quando ele chegou ao Cruzeiro. Eu não gosto do Gabriel Barbosa no Cruzeiro. Eu nunca achei que ele tinha a cara do Cruzeiro. Nunca achei que o Cruzeiro é esse time historicamente de um jogador de um 9 midiático do perfil do Gabigol, marrento desse jeito. E acho que o Gabigol, eu falo muito isso, o Gabigol ele foi muito importante, tinha um poder de decisão muito grande. Mas os últimos 3 treinadores que ele teve na carreira, ele foi reserva. O Gabigol, ele não é o cara que corre mais, não é mais o cara de velocidade, não é o cara que faz gol de cabeça, não é driblador, não arma jogada. O que ele é bom? Dentro da área. E você tem um treinador que é um treinador reativo, de transição, de contra-ataque, o Gabigol não vai ser potencializado. E quando o Gabigol tinha a bola no pé, a maior parte do tempo, ele não estava conseguindo ajudar o time dentro de campo. Ele tem poder de decisão? Tem poder de decisão. A gente viu na Copa do Brasil o quanto ele tem poder de decisão, né? E a maioria dos gols dele, gols dentro da área e no Campeonato Mineiro.
E você, pra gente ir finalizando esse programa especial de Cruzeiro, tem gente morrendo lá em cima, eu não vou dizer o motivo, obviamente, né? Os motivos também óbvios, né? Inclusive eu tô aqui, querido, me pega aqui, ó, tá me achando? Beleza, ele tá morrendo lá. Me conte, o que você acha de Gabriel Barbosa? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Gabriel Barbosa. Ele deve estar querendo matar o Gabriel Barbosa lá também. Pois é, não, se bem que não. Ficou feliz que saiu de lá. Ficou feliz, Pois é, Di, não dá pra falar muito do Gabriel. Não dá pra falar nada. Se a gente estivesse falando de um jogador que viesse pra poder compor o elenco, 14 gols no ano, um cara que termina o ano como reserva, talvez a gente até passaria um pano, falar, um cara que conseguiu entregar alguns gols ainda sendo reserva, mas o Gabriel carrega com ele uma coisa que ele não vai largar nunca, né? Não vai largar nunca, que é esse estrelismo, chamar a atenção pra ele, ser esse cara muito perfil anos 90, né? Que vai, coloca a cara, provoca, bad boy. E então é o preço que se paga por ser assim. E quando é assim, o padrão tem que ser lá em cima. É aquela frase do Romário: eu sou o cara, só que o Romário decidia. Eu sou o cara, vou lá pra poder decidia, eu não preciso treinar, e não treinava mesmo, ia lá e fazia os gols. O Gabriel não quis ser titular do Cruzeiro, o Gabriel não quis brigar por posição no Cruzeiro. Não quis nada, né? O Gabriel só quis passear em Belo Horizonte e continuar fazendo o que ele fazia na rede social, né? Então, a gente viu pouca entrega, pouco comprometimento do Gabriel Barbosa. E, pra mim, é uma passagem mais que apagada, uma frustração muito grande por tudo que envolveu. Mas eu acho que foi importante até acontecer para o Pedrinho poder entender como funciona o futebol, como é importante agora ter alguém para poder pensar em números para poder ir para o mercado e contratar, não só contratar por contratar. Esse cara tem um nome, mas ele tem um nome por um trabalho feito há 4, 5 anos atrás. É muita coisa. No futebol é muito tempo, né? Então, Gabriel, que seja apenas um 2025. Um abraço pra você, boa praia em Santos, vai com Deus. Então tá, né, gente? É o seguinte, estamos chegando ao final, valeu demais, Rafa Nobre, valeu muito, obrigado. Lucas, sucesso. Olha aqui, eu já vou desejar feliz, onde você tá me pegando aqui? Feliz ano novo pra todo mundo, eu tô encerrando agora o meu plantão de Natal e vou entrar de férias, eu só volto em fevereiro. Sei que até lá vocês vão... foi muito mole, capaz. Todo mundo entrou de férias, menos eu. Aí, que vocês sejam todos muito felizes em 2026, que seja tudo maravilhoso, para o Tempo Esportes também. Você estará em boa companhia. Daniel Seabra apresenta a partir de amanhã e vai estar no comando do Tempo Esportes. Eu agradeço demais a companhia de vocês e até fevereiro. Beijo grande, tchau.